Fala aí, pessoal, nessa videoaula eu quero falar com vocês, um pouco aí sobre o limite de funções de várias variáveis. Na verdade, nessa videoaula eu só vou falar com vocês inicialmente das funções de R2 para R. Tá? A ideia se estende de Rn para R. Tá? Então, assim, o que você faz aqui no R2, você pode fazer em R3, R4, R5, por aí vai. Tá? Então, primeiro, para falar, nessa primeira aula, eu quero abordar com vocês o seguinte teorema. Eu trouxe esse teorema aqui para poder justificar o que eu vou fazer nos exercícios, tá certo? Eu sempre gosto de botar o teorema antes, para a gente poder entender melhor o que está acontecendo, porque tem gente que às vezes faz as coisas e ele não considera hipótese nenhuma, ele não leva em consideração nada e sai fazendo conta igual maluco e depois acha que está certo. Não é assim, você tem que obedecer às regras. E nesse caso as regras aqui são os teoremas, as proposições. Tá? Então nesse primeiro teorema aqui, ele fala o seguinte, seja um alfa de I contido em R para R2 uma curva do plano. Tá certo? Então alfa é uma curva lá do plano, do R2. F de A contido em R2 para R uma função de duas variáveis. E x0 e y0 é um ponto de acumulação do domínio da função. Esse A aqui é o domínio da função. Esse ponto de acumulação, tá? Só para dar uma recordada aí, em termos matemáticos assim, bem precisos mesmo, seria o quê? Quando eu digo que um ponto x0, y0, é um ponto de acumulação, quando eu dou um epsilon qualquer, ou seja, um número real qualquer maior que zero, tá? E eu consigo o seguinte, quando eu pego uma bola de centro x0, y0, e eu faço a interseção dessa bolinha com o meu domínio, eu vou sempre ter alguém lá naquela interseção, tá certo? Então, assim, em termos bem precisos matematicamente, eu estou usando termos aqui da topologia. Quando eu estou falando bola aqui, no R2, essa bola que a gente está pensando aqui, no espaço euclidiano, ela é um círculo de centro x0 e y0. Se eu fizer a interseção dessa bolinha com o meu domínio, vai ter sempre alguém lá, um elemento lá dentro daquele conjunto. A interseção é diferente de vazio. Tá? Esse aí é o conceito mesmo de ponto de acumulação. Beleza? Isso aí você pode dar uma olhada com mais calma, principalmente quem é da área de matemática tem que dar uma olhada com mais cuidado, tá? Para poder, até quando você de repente for fazer aí, você tem vontade de aprofundar seus estudos em matemática, você vai estudar análise no RN. Se tu for estudar análise no RN, você vai pegar esse troço aqui e você vai ver muito esse lance aí de ponto de acumulação, tá? Quando você estiver estudando topologia lá dos espaços métricos. O que a gente vai supor? A gente vai supor que alfa de I está contido em A, igual ao domínio de F. Tá? Esse A aqui eu botei, O que quer dizer esse pedacinho aqui? Isso aqui quer dizer, tá, que a minha curva, a curva que eu pegar, ela tem que estar contida no domínio da minha função. Tá? Não pode ser uma curva fora do meu domínio. Tá certo? Se tu pegar uma curva fora do domínio, aí lascou, ferra tudo, não dá certo. Tá certo? Então, outra coisa aqui é que se você pegar um T0 no intervalo I, ou um T0 sendo o ponto de acumulação de I, e o limite dessa função vetorial, que a curva no plano é uma função vetorial, de alfa de t, quando t tende a t0 for x0, y0, e o limite de f de xy, quando xy tender a x0, y0 for L, então o que vai acontecer? O limite, quando t tende a t0, da f composta com a minha função, minha curva lá no plano, a minha função vetorial, vai ser igual a L. Tá? Como que eu aplico esse resultado? Tá? Na verdade, esse resultado aqui, ele garante para mim essa condição aqui que eu destaquei, que é importante, que é o chamado teste dos dois caminhos. Tá certo? O que eu vou fazer até no cálculo dos limites aqui, você vai perceber, é que eu não vou usar esse resultado aqui de cima. Na verdade, eu vou usar a consequência do resultado, que é esse chamado teste dos dois caminhos, tá certo? Então você tem aqui uma curva α1, o que diz esse teste? Se você tiver uma curva α1, uma curva α2, funções vetoriais tais que o limite de α1 de t, quando t tende a t0, for igual ao limite de α2 de t, quando t tende a t0, igual ao ponto onde eu estou calculando o limite, tá? x0 e y0. Se acontecer isso e o limite da f composta com α1 de t for diferente do limite, da f composta com α2 de t, ambas tendendo a t, de t
tendendo a T0, então não vai existir o limite da f de xy quando xy tende a x0, y0. Beleza? Então o resultado que você tem que gravar é o seguinte, né? Você tem que pensar na hora de resolver os problemas, vamos dizer assim, né? Essa alfa 1 e essa alfa 2 você tem que pegar lá no domínio da sua função, tá certo? Verificar se os limites dessas funções estão indo para o ponto x0, y0, tá? E se esses dois limites, você calculou um limite, viu que deu um resultado, calculou outro limite, né, com a outra função, deu outro resultado, então não existe o limite de f de xy quando xy tende a x0, y0. Tá? Alguém mais curioso vai perguntar e vai dizer assim, tá? Beleza, e se eu calcular e der igual? Tá? Quando você calcula e dá igual, você não pode afirmar absolutamente nada. Tá? Pode existir ou não. Esse critério aqui, esse teste, é justamente para você mostrar que o limite não existe. Tá certo? E você vai ver que tem vários exercícios aí, em muitos casos, até que cai em prova, que esse limite não existe. Tá certo? Então fica atento com isso aí, que quando eu encontro igual aqui, eu tenho que ficar procurando outros caminhos aí, se eu tiver, né, de repente, absoluta certeza de que o limite não existe. Porque, em geral, quando isso cai em prova, eu já vi, né, muito nas provas, principalmente do CEDERJ, os caras fazem o seguinte, ele bota lá o item A e o item B, onde um existe e o outro não. E aí você tem que decidir se existe ou não, né, e provar, é claro, se existe ou não. Tá? Quando eu digo que o limite não existe, eu tenho que provar que esse limite não existe, e a prova você dá fazendo essa conta. Beleza? Então agora eu vou fazer aí alguns exercícios para a gente poder treinar um pouco esse critério aí, o resultado, né, desse teorema aqui, que é o teste dos dois caminhos. Tá? Nesses exercícios, em todos eles, os limites não vão existir. E aí eu vou provar, mostrando para você como que você procede para determinar esses caminhos, né, e como que você faz as contas aí para poder mostrar que os limites não existem. Beleza? Então vamos aí ao exercício 1 para a gente treinar um pouco. Então, gente, nesse exercício 1 aí, que eu trouxe para vocês, tá? Na verdade ele, né, é composto por 3 itens aí, e ele fala o seguinte, ó, prove que os limites não existem. Uma coisa que eu quero destacar aqui para você, né, como eu falei no início, geralmente na prova o cara não é muito comum, não é usual o professor dizer para você provar que não existe. Se ele disser, é melhor, porque aí você já sabe que você tem que usar o teste dos dois caminhos. O problema é que geralmente ele fala, calcule os limites se existirem. Depois eu vou trazer alguns exercícios nesse sentido, tá? Para a gente poder discutir um pouco sobre isso, tá? Então aqui eu coloquei, né, até eu modifiquei um pouco aí, eu botei aqui que é da AP1 2016, lá do curso de matemática do CEDERJ, mas lá ele não botava assim, prove que não existe, ele falava calcule se existir, tá? Então eu dei uma modificada aí, isso aqui fui eu que fiz, mas o exercício em essência é esse aí, tá? Então ele pede aqui para, né, verificar que esse limite aqui não existe, que é o limite de x mais y sobre x menos y, quando xy tende a 0, 0. Na letra B é o limite, né, de 2x ao cubo vezes y sobre x à sexta mais 2y ao quadrado, quando xy tende a 0, 0. E esse daqui, esse item C, eu trouxe que foi um assinante, aí, um inscrito no nosso canal que pediu para a gente poder resolver, né? Ele sugeriu esse tipo de exercício aqui, eu achei legal, eu trouxe aqui para a gente provar que esse limite aqui ele também não existe, tá certo? Então vamos atacar esses 3 exercícios aí, né? E vamos ver como que a gente procede então para poder mostrar o que está sendo pedido, provar o que está sendo pedido no exercício, tá? Então vamos ao item A. Então você percebe o seguinte, né? No item A, a gente quer esse limite, né? Limite quando xy tende a 0, 0, de x mais y sobre x menos y. Tá? Tem esse limite aí de uma função de 2 variáveis reais. Como que eu vou proceder então para poder, né, resolver esse tipo de exercício? Uma coisa importante ao resolver esse tipo de exercício é a sua escrita. Tá? A escrita matemática ela é fundamental. Você não pode chegar aqui e escrever esse troço de qualquer maneira. Tá? Porque tem gente que faz uns rabiscos aqui na hora da prova e quer que o professor às vezes até considere. Vai considerar nada. Mesmo que você não tenha uma letra lá linda, alguma coisa assim,
você pega e desenrola, né, organizadamente. Tá certo? Então, olha só, a primeira coisa aqui que eu recomendo a você é o seguinte, tá? Vamos primeiro determinar quem é a minha função f, né? Então, ó, observe que f de xy é quem? X mais y sobre x menos y. Essa é a nossa função que vai de R2 para R2. Uma coisa que às vezes passa desapercebido para o aluno. Isso já aconteceu comigo, eu vou falar aqui para vocês porque eu não quero que isso se repita com vocês, tá? Você tem que saber reparar quem é o domínio dessa função aqui, tá certo? Por que você tem que reparar quem é o domínio? Eu vou pegar, né, aquelas curvas no plano que o teorema fala, são os caminhos. Eu vou pegar dois caminhos. Eu não posso pegar caminhos que não estejam contidos no domínio da minha função. Se ele não tiver contido, o caminho não tiver contido no domínio da minha função, eu não posso aplicar aquele teorema, tá? E eu aprendi isso da pior maneira. Eu peguei um caminho, né, quando eu estudava essa matéria lá na UF, eu peguei um caminho que não estava no domínio da função. E aí eu me ferrei, né? Entendeu? Eu errei a questão por causa de uma coisa, né, de uma desatenção, uma falta de atenção. Então veja bem que o domínio dessa função aqui, ó, o domínio de f, é quem aqui? Né? A única restrição que eu tenho aqui é que eu tenho que ter xy, x menos y tem que ser diferente de quem? De zero, né? Ou seja, o x tem que ser diferente do y, tá certo? Então aqui, na verdade, né, se eu quisesse explicitar o domínio da minha função, seria quem? O xy pertencente ao R2, tal que x é diferente de y. Tá? Então esse daí é o domínio da minha função. Eu não posso pegar, se eu quisesse fazer um desenho do meu domínio, tá? Só para a gente poder se situar melhor, até na hora de pegar o caminho. Eu tenho aqui e se eu fizer, ao invés de fazer, né, diferente, eu fizer igual, eu tenho y igual a x. Y igual a x, eu teria essa reta aqui, ó, a reta que é a bissetriz lá dos quadrantes ímpares. Então você tem aqui, ó, yx. Beleza? Aí você vai vir aqui, ó. Eu não posso pegar nenhum caminho que seja, por exemplo, eu não posso pegar o caminho que seja essa reta aqui, tá? E esse caminho aí, na verdade, seria o caminho o quê, né? Seria alfa de t igual a t, tá? Eu não posso pegar esse caminho aqui para poder fazer as contas. É um caminho que eu tenho que desprezar. Tá? Na hora de fazer a conta lá, eu não posso pegar para mostrar. O que eu recomendo para você, né, quando você tem limite, que você pode observar que na maioria dos exercícios os limites vão tender para 0, 0. Não é uma regra não, tá? E depois eu vou trazer um exercício em que não tende para 0, 0 para você ver como é que se faz isso também. Mas a maioria tende para 0, 0. Quando tende para 0, 0, tem os caminhos clássicos que você pega, tá? Um primeiro caminho, então, ó, já feito o domínio, eu vou ver aqui então quem são os caminhos que eu posso pegar, os possíveis caminhos. Tá? Esses caminhos são curvas no plano. Tá? Quando eu falo curva, eu posso ter retas também. Tá? Por incrível que pareça, uma reta também eu posso pensar como uma curva. Tá certo? O único que eu não posso pegar é esse aqui. Porque se eu pegar esse aqui, isso aqui está fora do domínio da minha função. Então veja bem, aqui eu posso pegar, por exemplo, ó, alfa1 de t igual a t0. Tá? Esse caminho aqui, né, para quem não tem contato com isso aqui na verdade, se você já sabe um pouco de geometria analítica, isso daqui é uma reta, tá? Na verdade é uma parametrização aqui do eixo x, tá? Isso daqui, uma parametrização do eixo x, ou seja, para qualquer t real que você vai botando aqui, né, você faz t igual a 1, você vai ter o ponto 1, 0, você faz t igual a meio, você vai ter o ponto meio, 0. Então, na verdade, isso daqui é uma parametrização dessa reta que está aqui, tá certo? É importante também que você já tenha visto um pouco de geometria analítica, porque ajuda bastante nessa parte aqui, tá? Então, quando está tendendo para 0, 0, eu recomendo a você primeiro pensar nesse caminho aqui, tá? Pensa nesse caminho. Como segundo, você pode pensar também no caminho 0t, beleza? Pode pensar nesse caminho aqui também, que é, na verdade, uma parametrização aqui do eixo y. O terceiro caminho que eu recomendo, né, seria esse caminho aqui, ó, t.
Só que esse caminho aqui você não pode usar, tá? Você não pode usar esse caminho, por quê? Porque se você usar esse caminho aqui, ele está fora do seu domínio. Então esse aqui eu não posso nesse caso, tá? Nesse caso aqui eu não posso. Existem outros tipos de limite em que eu vou poder usar esse caminho, tá? Então você guarda esse aqui também. O quarto caminho aqui que você geralmente pode usar também, né? Você pode usar o caminho t quadrado. O que seria isso aqui no plano? Né? No plano, isso daqui na verdade é uma parábola. Tá? O caminho que eu estou fazendo agora, se eu considerar isso aqui, eu teria uma coisa assim, ó, uma parábola aqui passando na origem. Tá? Você nota que todos esses caminhos aqui, se você calcular o limite dele, quando t tende a zero, eles vão justamente para o ponto que eu estou considerando. Isso é um outro fato que você tem que atentar na hora de resolver limites e você vai usar o teste dos caminhos. Você tem que ver se o limite, era uma das hipóteses lá do meu teorema, se o limite vai para 0, 0. Então, se você fizer t tendendo a 0, você vai ter aqui 0, 0. T tende a 0, 0, 0. T tende a 0, 0, 0. T tende a 0, 0, 0. Tá vendo? Um outro caminho também, alfa 5, é o caminho t quadrado, t. Tá? Isso tudo, esses caminhos que eu estou considerando aqui, tá? Eu estou destacando logo aqui geral deles, né? Pegando todos aqui, mostrando para você, porque eu sei que eles vão tender a 0, 0. E você repara que todos eles que eu estou pegando, eles estão no domínio da minha função. O único que não está é o terceiro caminho aqui. Tá? Esse caminho aqui, só de curiosidade, né, também, se você quiser saber no plano o que significa isso, ele seria essa parábola aqui. Né? Ó, você tem x igual a t quadrado e você tem y igual a t. Né? Então aqui na verdade se tu pegar ali e substituir, x seria quem? Y quadrado. Né? Então seria essa parábola com a concavidade assim, né? Desse jeito aí. Você tem esse caminho, um outro caminho também, alfa 6 de t, eu vou deixar logo aqui, é o caminho t ao cubo, e vou colocar o sétimo caminho aqui, tá? Que é o caminho t ao cubo t. Eu poderia continuar, tá? Fazer t à quarta, t, né? Eu poderia fazer inúmeros caminhos diferentes aí, porque no plano você tem uma infinidade de caminhos que você pode seguir, tá certo? Mas geralmente, até esse sétimo aqui, quando tende a 0, 0 e estando eles lá no domínio da minha função, funciona, tá claro? Então, guarda esses caminhos aqui para você poder usar na hora de você tentar provar que o limite não existe, tá? Tendendo a 0, 0, tá? Fixa bem o que eu estou falando. Tendendo a 0, 0, vendo se esses caminhos estão no domínio da minha função. Beleza? Pois bem, feito isso, você começa a testar os caminhos, tá? Então aqui, ó, já olhei quem é o domínio, né? Então vou separar aqui. Tá? Eu vou testar agora quem são então os meus caminhos aí. Então aqui nesse passo aqui, eu vou fazer, eu vou calcular os limites, né? Então eu vou fazer o primeiro limite de f de alfa 1 de t, quando t tende a quem? A 0, tá? Você vai ver por que esse t tem que tender a 0, tá? O t tem que tender a 0 por quê? Porque se eu fizer t tendendo a 0 aqui, eu vou para 0, 0. Eu não posso botar t tendendo a 1, a 10, a 15. Tem que botar tendendo a 0 porque essa função vetorial aqui, quando t tende a 0, ela vai para o ponto que eu estou querendo. Beleza? Então você vai fazer aqui, ó, limite de quem? Quando t tende a 0, da f de alfa 1 de t. Então vai ficar f de quem? Alfa 1 é t 0. Vai ficar isso. F de t 0. F de t0 vai ser o limite, quando t tende a 0, de quem? É só colocar x igual a t, y igual a 0. Substitui aqui na tua função f, ó. t0. Vai ficar aqui, ó. T mais 0 sobre 0, ou melhor, t menos 0, tá? Se você fizer a conta disso, você vai verificar muito facilmente que o limite quando t tende a 0 vai ficar, né, de t sobre t, e t dividido por t eu sei que dá 1. Então a resposta disso é 1.
Beleza? Então eu estou vendo aí que o limite da minha f composta com α1 de t vai para 1. Tá? Eu vou pegar o segundo caminho e vou ver se o limite de f de α2 de t, quando t tende a 0, vai para 1 também. Se ele der diferente de 1, ganhamos já o jogo. Tá? Já está show de bola. Se ele der igual a 1, aí eu tenho que tentar um outro caminho desse. Beleza? Então vamos ver aqui. Deixa eu apagar aqui. Para a gente matar. Esse aqui eu vou chamar de asterisco, tá? Deixa esse quieto. Vamos fazer então o limite da f de α2 de t, quando t tende a 0. Isso vai ser o limite quando t tende a 0 de quem? Da f de 0t. 0t, que vai ser igual ao limite quando t tende a 0. Você lembra que a f de xy era quem? X mais y sobre x menos y. Então vai ficar, ó, x igual a 0, t igual a y igual a t. E depois vai ficar x igual a 0, y igual a t. Se você reparar aqui, isso vai dar limite quando t tende a 0 de quem? De t sobre menos t. T dividido por menos t vai dar menos 1, tá? 2 asterisco, ok? Com isso daí, não preciso nem mais testar os demais caminhos. Ganhamos o jogo. Por quê? Esse daqui vai para 1 e esse daqui vai para menos 1. O que diz o teste dos dois caminhos? Se eu calculo esses limites e eles dão diferente, isso quer dizer que o limite da minha f de xy não existe, tá? Então, com isso, de asterisco e 2 asterisco, segue que o limite da f de xy, quando xy tende a 0, 0, não existe. Ok? E com isso daí está provado, né, que o limite dessa função f, né, não existe. Ok? Então é isso, né? Esse exercício foi um exercício assim, mais de entrada mesmo, só para você entender bem o conceito. Tá? Vamos passar ao item B e ao item C, que você vai ver que é um pouquinho mais complexo, mas a ideia vai seguir a mesma linha. Tá, beleza? Então vamos verificar aí o item B. Ok? Então, esse item B, né, ele pede para você mostrar que não existe o limite de xy tendendo a 0, 0 dessa função aqui. Então, como eu falei para vocês no item A, né, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou verificar lá quem é o domínio da minha função. Tá? Aqui é fácil de ver o seguinte, né, que o x, eu teria que ter a rigor x à sexta mais 2y quadrado diferente de quem? De 0. Tá? Isso aqui diz para mim o seguinte, isso aqui só vai se anular, ele vai ser sempre diferente de 0, ele só vai se anular se o x e o y forem simultaneamente iguais a 0. Tá? Porque aqui eu tenho uma potência par e uma potência, não, expoente par e um expoente par. Então isso aqui só se anula se acontecer isso. Então aqui eu verifico facilmente que o domínio da minha função f, né, vai ser igual a quem? O xy do R2, melhor até escrever assim, né? É o R2 menos o 0, 0, tá certo? É o R2 menos o ponto 0, 0. Legal? Tranquilo? Esse daí é o domínio da minha função, né? Onde f, né, eu não disse quem é f, onde f de xy é igual àquilo ali. 2x ao cubo y sobre x à sexta mais 2y quadrado. Ok? Essa daí é a minha f e o meu domínio é esse aqui. Pois bem, depois que eu faço o domínio, eu vou partir lá e vou considerar os meus caminhos lá no R2. Tá? Então, o primeiro caminho, uma observação. Eu posso considerar qualquer um daqueles caminhos lá que eu listei para vocês no item anterior. Tá? Porque está tendendo a quem? A 0, 0, o meu domínio é isso aqui, não tem nenhuma restrição
Naquele eu não poderia usar um caminho, aqui eu posso usar quem eu quiser. Tá? Então veja bem, a gente sempre começa usando esse caminho aqui, tá? T0. Vamos ver o que acontece aí se eu considerar esse caminho. Como é que ficaria aqui o limite da minha função? Ficaria limite, né, de f de α1 de t quando t tende a zero. Isso vai ser o limite de f de t zero quando t tende a zero, ok? Isso vai ficar igual ao limite quando t tende a zero de quem? Aí eu vou substituir, ó, t igual a x, tá? Y igual a zero. Então vai ficar aqui 2t ao cubo vezes zero sobre t à sexta mais 2 vezes zero ao quadrado. Você repara que aqui em cima vai ficar zero, né? Então vai ficar assim, limite quando t tende a zero de quem? De zero dividido por t à sexta. 0 dividido por t à sexta vai dar zero. Então esse limite é zero, ok? Beleza? Se você considerar o caminho α2 de t, tá? Eu não vou fazer a conta aqui porque você vai perceber que dá a mesma coisa, vai dar zero também, tá? Então aqui, ó, se você observar, se eu considerar α2 de t igual a 0t, tá? Fazendo esse mesmo processo aqui, você vai ter aqui, ó, no lugar do x, você vai botar 0, vai dar aqui t. Então vai ficar 0 em cima, tá? Aqui vai ficar x à sexta, aqui vai ficar x à sexta, no caso vai dar 0 à sexta, mais 2 vezes t quadrado, né? Também vai dar 0 aqui. Uma coisa que eu não falei, né? Até lá no início do vídeo também eu não falei, né? Desculpa, foi um lapso, porque já é o hábito aí de fazer logo direto, que a gente sabe que essas coisas aqui, esse limite ele vai para 0, 0, né? Na verdade dá uma indeterminação 0 sobre 0, né? Eu não falei isso no item A, eu deveria ter falado, desculpa, foi um lapso aí. Né? A gente nota que aqui, ó, é 0 em cima e 0 embaixo, tá? Então como é 0 em cima e 0 embaixo, está indeterminado, aí pode existir ou não o limite, né? Então a gente tem que verificar. Eu deveria ter falado isso lá no item A, eu não falei, estou falando agora no B. Aqui eu vou pegar e vou fazer o limite disso aqui, como eu falei com vocês, também vai dar zero, tá? Se você fizer isso aqui também, o limite, né, de f de α2 de t, quando t tende a zero, também vai ser zero, tá? Se você quiser, depois você verifica aí, né, no papel, beleza? Se você fizer α3 de t, sendo quem? tt, né? Será que isso aí, o que vai dar se eu fizer aí t no lugar daquilo lá? Vai ficar como? Vai ficar limite, né? Quando t tende a zero, da f de tt. Isso vai ser igual ao limite quando t tende a zero, tá certo? Aí vai ficar ali, ó, x igual a t, vai dar 2t ao cubo vezes t sobre t à sexta mais 2t quadrado, tá certo? Isso aqui vai ficar igual ao limite quando t vai para zero de quem? Isso aqui vai dar t à quarta, tá certo? Aqui, ó, t à quarta, né? Então vai dar 2t à quarta em cima. 2t à quarta. Esse daqui eu posso colocar esse t quadrado em evidência aqui, ó. T ao quadrado aqui vai ficar t à quarta mais 2. E aí eu posso cortar esse aqui com esse, né? Na verdade, cortar não, né? Eu posso só pegar aqui t à quarta menos t quadrado, que vai dar t quadrado aqui, tá certo? Né? Divisão de potências de mesma base. Se você mandar esse troço aqui para zero, vai dar zero em cima, e embaixo vai dar 0 à quarta mais 2. Né? Então vai ficar 0 dividido por 2 e a resposta desse limite também vai dar 0. E aí você já começa a entrar em parafuso, né? Porque você já testou 3 caminhos aí que não funcionaram. Né? O 1, o 2 e o 3. O certo é você ir testando até você descobrir, né,
o caminho aí que vai dar de repente diferente, de repente não, vai dar diferente de zero, beleza? Então a gente teria que ir a rigor ir testando, e testando, e testando. Como que eu faria aqui? Isso também eu já faria porque, assim, pela experiência que eu já tenho, um monte de limites aí que eu já calculei na minha vida e continuo calculando até hoje, tá? Eu testaria de repente um caminho aqui, eu ia jogar as potências aqui, né, de t ali de repente aqui no x e no y, de maneira que eu conseguisse alguma coisa diferente de zero, tá? Eu ia tentando aqui, eu ia fazer isso mentalmente, né? Se você não consegue fazer mentalmente, você tem que ir testando caminho por caminho, beleza? Então aqui, tá? Se você observar, pra gente não ficar aqui perdendo muito tempo, se eu observar aqui, por exemplo, se eu tentar o caminho, tá? Aqui lá eu não me lembro qual foi o número que eu botei para esse caminho. Mas se eu pegar testar o caminho, vou chamar aqui alfa 4, tá? Mas lá no primeiro, no item A eu não coloquei alfa 4, acho que eu devo ter colocado 6 ou 7, alguma coisa assim. Se você testar esse caminho aqui, ó, t ao cubo, né? Então, ó, para x você bota t e para y você coloca t ao cubo. Daria em cima 2t ao cubo, t à sexta aqui. Aqui fica t à sexta e no lugar do y aqui vai dar t ao cubo ao quadrado, né? Que vai dar t à sexta. Então você repara que esse caminho aqui, né, ele vai dar um resultado diferente de zero. Vamos testar só para verificar. A rigor, como eu falei para vocês, você tem que ir testando até onde der, tá? Mas esse caminho aqui já é bom que ele vai dar diferente de zero, percebe só? Então, ó, limite da f de alfa 4 de t, quando t tende a zero, vai ser quem? Um limite, quando t tende a zero, tá certo? De quem? De 2 vezes t ao cubo, porque o x vale t, vezes t ao cubo, desculpa, t ao cubo, porque x vale t, vezes t ao cubo sobre t elevado a 6, mais 2 vezes t ao cubo elevado a 2, tá certo? Então aqui você repara que você vai ter o seguinte, ó, limite quando t tende a zero, de quem? De 2t à sexta sobre t à sexta mais 2t à sexta, ok? E aí ficou show de bola, porque olha só, isso aqui vai ficar igual ao limite quando t tende a zero, de quem? De 2t à sexta sobre 1t à sexta mais 2t à sexta, vai dar 3t à sexta. Aí eu posso cortar aqui e aqui, e o resultado disso me deu 2 terços, tá? Então eu vou chamar esse daqui de 2 asterístico, né? Vou chamar de, ficar bonitinho aqui, chamar de, pode ser 2 asterístico. E eu posso chamar, por exemplo, o primeiro de asterístico, né? Que 1 foi para 0. Qual é a conclusão, né? Conclusão. De asterístico e 2 asterístico, temos, pelo teste dos 2 caminhos, que, vou usar esse símbolo aqui, tá? Não existe o limite da f de xy quando xy tende a 0, 0, tá? Porque se esse limite existisse, todo e qualquer caminho que eu pegasse, é o que diz aquele teorema lá, o limite teria que dar sempre o mesmo resultado, né? Então, como deu 2 resultados diferentes, segue pelo teste dos 2 caminhos que esse limite não existe, tá certo? Então, ó, essa coisa aí é treino, tá? Você vai ver que depois eu vou trazer exercícios assim, onde eu vou colocar A e B. Calcule os limites se existirem. Aí o negócio fica tenso, porque você tem
situações ali, dois limites para analisar que você não sabe a princípio se existem ou não, né? Quando ele diz para você que não existe, você já vai com a sua mente fixa que você tem que usar o teste dos dois caminhos. Quando ele fala para você calcular o limite e ele não diz se existe ou não, aí o bicho pega, tá? Então esse daí foi o exercício B, né? O item 1, né? O exercício 1, a parte B. E agora a gente vai atacar aí o item C, que foi o assinante do nosso canal que pediu para a gente resolver. Beleza? Então a gente vai trabalhar aí agora o exercício C. Ok? Exercício C, né? Que foi aí o que o nosso assinante do canal pediu para a gente resolver. Tá? Aqui é um limite onde não vai existir, tá? Também. Então ele pede para você mostrar que não existe. E a gente vai proceder da mesmíssima forma. Tá? A primeira coisa que eu recomendo é você olhar para o domínio de F, né? Então aqui o domínio de F é fácil de você ver, você tem a soma aqui, né, de duas potências aí, com expoentes pares, né, elevado ao cubo. Se você olhar, isso daqui só se anula se x e y forem simultaneamente zeros, né? Simultaneamente zero. Então daqui, domínio de F vai ser o seguinte, né? Vai ser o R2, domínio de F, pode até escrever logo direto, né? Domínio de F é igual ao R2 menos 0, 0, tá? Como o limite está tendendo a 0, 0, eu recomendo que você siga, né, que você pegue aqueles caminhos que eu te falei lá, né, lá no início, no item A. Beleza? Então aqui o domínio da função é esse, né, onde f de x, y é esse negócio aqui, x à quarta vezes y à quarta sobre x quadrado mais y à quarta elevado a 3. Ok? Então esse daí é o domínio da nossa função. Uma coisa aqui, né, que a gente a princípio tem que verificar, que agora eu não vou me esquecer mais, tá? Embora eu tenha esquecido no item A, como eu quero calcular o limite quando x, y tende a 0, 0. Então você manda esse negócio para 0, 0. Né, e ver o que acontece. Se você reparar aqui, você mandar para 0, 0, você vai ter 0 à quarta, 0 à quarta. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0. Né? Elevado a 3. Então isso daqui está indeterminado, é uma coisa do tipo 0 sobre 0. Se é 0 sobre 0, a gente vai tentar aí remover essa indeterminação, né? Ou mostrar, no caso, a gente já sabe que esse limite, ele já falou que não existe, então a gente vai mostrar que ele não existe. Beleza? Então, agora eu vou partir e vou usar os caminhos aí, né, do R2 tendendo lá a 0, 0. Então você tem lá o primeiro caminho que você pode usar, é α1 de t igual a t, 0. Né? Esse caminho ele está contido no domínio da minha função, tá? Está contido lá no domínio da minha função. E além disso, ele é um caminho que quando eu mando t para 0, ele vai tender a 0, 0. Né? Então satisfaz lá as hipóteses do meu teorema. E eu posso pegar aqui e escrever. Então daí eu tenho limite da f de α1 de t quando t tende a 0. Isso vai ser igual ao limite quando t tende a 0 de quem? Da f de α1. Quem é α1? T, 0. Ok? Então aqui vai ficar limite quando t tende a 0, né, de t à quarta, que multiplica 0, sobre t quadrado mais 0 à quarta elevado a 3. Se você reparar aqui em cima vai dar 0, né? Então aqui vai ficar o limite quando t tende a 0 de quem? De 0 em cima. E aqui vai ficar t à sexta, né? T à sexta. Por que t à sexta? T ao quadrado mais 0. T ao quadrado ao cubo. 3 vezes 2, 6, t à sexta. Então o resultado desse limite aqui é 0. Né? Então esse aqui eu vou chamar de asterístico aí. Okay? E aí eu teria que testar outros caminhos aí para poder chegar ao resultado desejado. Tá? Se você reparar, eu tentar de novo α2 de t igual a 0t, também eu vou chegar que é 0. Tá?
Se você, eu tenho que ver já de repente algum T que dê diferente de zero. Você já começa a pensar nesse sentido, para você não ficar perdendo tempo fazendo conta à toa, tá? Se você não tem essa segurança, você vai testando todos aqueles caminhos que eu te dei, tá? Testa um por um e vai verificando. Aqui, se você reparar, um caminho bom aqui, tá? Eu vou chamar aquele de alfa 2 de t. Esse caminho bom é quem? T quadrado T, tá? Aí você vai dizer assim, ah, pô, Davi, você já sabe porque, né, você tem experiência e tal. Mas não é, cara. Você pega, você pode de cabeça substituindo aqui e tentando ver o que vai rolar. Por exemplo, se eu botar esse aqui, né, é claro que mentalmente, né, eu já fiz o exercício antes, então antes eu testei os outros, tá? Mas isso eu vou fazendo tudo de cabeça, não vou nem riscando no papel, né? Você vai pegar aqui, bota aqui, ó. Se tu botar aqui t ao quadrado aqui, esse daqui, né, lembrando que é aquela parábola com a concavidade, né, com a abertura assim, se você meter t quadrado igual a x e y igual a t ali, você vai ter t elevado a 8 vezes t a quarta. Vai dar t elevado a 12 ali. Aqui vai ficar t a quarta, né? E aqui vai ficar t a quarta, 2t a quarta, elevado a 3. T a quarta elevado a 3 vai dar t elevado a 12. Olha que beleza. E aí o negócio funciona bem. Então, ó, daqui, o que eu tenho? Daí eu vou ter limite, quando t tende a zero, de quem? Da f de alfa 2 de t, que é igual ao limite, quando t tende a zero, da f de quem? De t quadrado t, tá? Então aqui, ó, aqui algumas pessoas fazem essas coisas direto, tá? Tem gente que pega, ele já pega aqui, ah, o caminho é esse aqui, pum, e faz a conta aqui direto, né, e resolve lá. Tem professor que aceita e tal, mas se às vezes o professor for um pouco mais detalhista, ele quer que você diga quem é o caminho que você está considerando, tá? Então você está considerando esse caminho e esse caminho, que estão contidos no domínio da f. Né? Para ser até mais rigoroso, né? O certo era dizer que está contido no domínio da f. E aqui contido no domínio da f. Tá? Ambos contidos lá no domínio da minha função. Porque se não tiver contido eu não posso utilizar. Né? Enfim, se você quiser ser bem detalhista, você diz que está contido no domínio da f, que é o cara gosta mais ainda de você. Tá? Mas eu acho que se você já escreveu assim, já é suficiente. Então aqui você vai ficar com limite quando t tende a zero, de quem? Substitui, vai ficar t ao quadrado a quarta potência vezes t a quarta. Tá? Aqui eu estou fazendo devagar mesmo. Aqui vai ficar t ao quadrado elevado a 2 mais t a quarta ao cubo. Tá certo? Então aqui, deixa eu só carregar esse limite aqui para cima. Então, daqui eu tenho o quê? Vou chamar aqui, né? 2 asterístico. 2 asterístico vai ser igual ao limite, quando t vai a zero, de quem? Aqui vai ficar t elevado a 8. Tá? Estou fazendo bem lentamente mesmo. Aqui t a quarta sobre... Aqui vai ficar t a quarta mais t a quarta ao cubo. Isso vai ficar igual ao limite, quando t tende a zero, de t elevado a 12, multiplicação de potência de mesma base. Aqui eu tenho t a quarta e t a quarta, vai dar 2t a quarta elevado a 3. Isso vai ser igual ao limite, quando t vai a zero, de t elevado a 12 sobre 2 ao cubo. 8, tem que passar o cubo no 2 e passar aqui o cubo no t a quarta, que vai dar 12. Corta esse com esse aqui, vai dar 1. Resultado aqui vai dar 1 sobre 8. Então, conclusão. Conclusão. D asterístico e 2 asterístico segue pelo teste dos dois caminhos, segue pelo teste dos dois
caminhos que não existe o limite daquela função f de x, y, né, que eu estou considerando, quando x, y tende a 0, 0. Tá? E aí está demonstrado o que ele pediu para a gente mostrar nos 3 itens. Ok? Então é isso, tá? Esses exercícios são exercícios assim que tu tem que bater mesmo em cima aí, faz uns 5, 6 deles, você vai ficar tranquilo aí para fazer de repente uma prova, tá? Geralmente cai uma questão desse tipo, né? Quando você está estudando aí cálculo 2, no C10 é cálculo 3, né? Eu quando fiz também era cálculo 2, né? Então quando você está estudando essa matéria aí é certo cair uma questãozinha aí que envolva esse tipo de raciocínio, beleza? No próximo vídeo que eu for gravar sobre esse assunto, eu vou trazer o teorema do confronto de limites, ou o teorema chamado teorema do sanduíche, tá? Que também é um teorema importante aí para a gente poder calcular limite de funções de 2 variáveis, 3 variáveis, ok? Então é isso aí, espero que o vídeo tenha contribuído com vocês, tenha ajudado de alguma forma, tá? Tudo de bom aí, um grande abraço para todo mundo aí, valeu!